Boa tarde, professora. Boa tarde, demais espectadores. O nosso grupo ficou encarregado de falar sobre as bactérias causadoras de meningites. É composto por mim, Thiago, pela Vitória, pelo Felipe Eduardo e pelo Gustavo Russo Murilo. Bom, eu vou fazer uma introdução do trabalho explicando um pouquinho mais a fundo o que são as meninges em si. Bom, elas vão ser camadas que vão revestir o sistema nervoso, o encéfalo e a medula espinhal, com o intuito de protegê-los, e vão se situar entre o órgão e a parte óssea. São 3 camadas. A mais próxima é chamada pia mater, e então aracnoide, e a mais externa, a dura mater. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas camadas e sobre os espaços entre elas, porque entre a pia mater e a aracnoide a gente tem um espaço, entre a aracnoide e a dura mater a gente tem outro espaço. Bom, sobre a pia mater. Ela é a mais delgada das membranas e funciona como um envelope justo, que fica aderido firmemente no tecido nervoso, marcando as menores saliências. Isso faz com que ela seja muito fácil de ser visualizada. É composta de tecido fibroso e é impermeável a fluidos. Extremamente vascularizada, com capilares atravessando que vão garantir a nutrição do órgão no seu interior. Espaço subaracnoide. É o espaço de transição entre a pia mater e a aracnoide. Ele contém o líquido cefalorraquidiano. Ele pode ser retirado na punção lombar e vai ser bastante útil para fazer diagnósticos de anomalias, como distúrbios na pressão intracraniana ou na detecção de patógenos nas meninges. Aracnoide é a membrana intermediária. Ela pode ser dividida em 2 partes, uma reticular, que lembra uma teia de aranha, que é o que dá origem ao seu nome, e uma parte membranosa, mais externa. A parte reticular funciona como um amortecedor, e sua estrutura é composta de inúmeras trabéculas, as trabéculas aracnoideas. A aracnoide é formada por tecido conjuntivo avascularizado e seu revestimento é de epitélio pavimentoso simples. Espaço subdural é o espaço de transição entre aracnoide e dura mater. Este espaço é bastante fino e, na maioria das vezes, inclusive inexistente, porque a aracnoide e a dura mater são usualmente justapostas. Contudo, o sangue pode se acumular nesse local e a falta de vascularização vai dificultar a remoção desse sangue, que pode acarretar, claro, em algumas patologias. E por fim, a dura mater. Esta é a membrana mais resistente e é formada por tecido conjuntivo denso e muitas fibras colágenas, o que vão tornar ela bastante espessa e bastante resiliente. Como a aracnoide, ela é revestida por epitélio pavimentoso simples, mas no caso da dura mater, ela vai ter contato direto com os ossos. É altamente vascularizada e, em oposto às outras membranas, ela é inervada. Tal inervação faz com que essa membrana seja responsável por muitas dores de cabeça. E bom, a minha parte de introdução seria essa. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as bactérias causadoras da meningite. Porém, antes disso, a gente tem que lembrar que as meningites elas podem ser causadas tanto por vírus quanto por bactérias, sendo a bactéria a mais grave. Os principais agentes bacterianos causadores das meningites são a Neisseria meningitidis, a Mycobacterium tuberculosis, a Haemophilus influenza e o Streptococcus pneumoniae. A Neisseria meningitidis são bactérias aeróbicas, imóveis, não esporuladas e fermentadores de glicose e maltose, também conhecido como oxidação positiva. Possui uma cápsula polissacarídea e apresenta uma resistência natural para vancomicina e polymyxina. Vale lembrar também que elas crescem a aproximadamente 35 graus e necessitam de ferro biodisponível para sobreviver. Os mais frequentes são os sorogrupos A, B, C, W135 e Y. Também podem ser classificados em sorotipos e subtipos, de acordo com os antígenos proteicos da parede externa do meningococo. Bom, a Vitória já nos explicou um pouco sobre a bactéria em si, então agora irei falar um pouco sobre a patogênese. A Neisseria meningitidis inicia o seu processo infeccioso através da colonização da nasofaringe.
onde faz parte da flora normal de 5 a 15% dos adultos. O meningococo adere a receptores específicos nas células não ciliadas da nasofaringe e internalizam-se em vacúolos fagocíticos. Por elas serem bactérias encapsuladas, são mais resistentes aos processos de fagocitose. Após a colonização da nasofaringe, o meningococo pode passar para a circulação, podendo causar bacteremia, meningite e algumas outras infecções. A meningite tem como sintomas a febre, o cansaço, cefaleia, o dor de cabeça, torcicolo e até mesmo coma. Sua mortalidade está em torno dos 10%. Nas meningococcemias ocorrem lesões vasculares devido à presença de endotoxinas bacterianas. Em alguns casos mais graves, podem ocorrer até mesmo hemorragia bilateral das suprarrenais, que seria a síndrome de Waterhouse-Friderichsen. A Mycobacterium tuberculosis é uma das principais causadoras de tuberculose, mas também pode causar meningite. É um bacilo não formador de esporos, sem flagelos e que não produz toxinas. É uma espécie aeróbica estrita, ou seja, precisa de oxigênio tanto para crescer quanto para se multiplicar. Tem a forma de bastonete. Ela divide-se em cerca de 15 a 20 horas. Como a gente pode ver, é extremamente lento comparado às outras bactérias. Sendo assim, é bem difícil você ter criação em laboratório. É um pequeno bacilo que pode suportar desinfetantes fracos e pode sobreviver num estado seco durante semanas, além de ser resistente à luz UV. Ela tem uma parede celular em comum que é rica em lipídios. Sendo assim, essa parede celular em comum é um dos principais fatores de virulência. Você lembra o que é fator de virulência? Fator de virulência é estruturas, produtos ou até mesmo estratégias que contribuem para que a bactéria ela tenha uma capacidade maior para causar uma infecção. Essa parede rica em lipídios é um fator de virulência da Mycobacterium tuberculosis. Além disso, ela não retém coloração bacteriológica devido ao alto teor desses lipídios na parede. Portanto, utiliza-se o método de coloração álcool-ácido resistente. Então, por isso, elas são classificadas como bactérias álcool-ácido resistentes. A Haemophilus influenza, inicialmente designada como bacilo de Pfeiffer, é uma bactéria cocobacilar gram-negativa, aeróbica facultativa. Uma curiosidade é que esse foi o primeiro organismo de vida livre a ter seu genoma completamente sequenciado, com aproximadamente 1.740 genes. Após esta explicação da Vitória, novamente irei falar um pouco sobre as patologias. A Haemophilus influenzae é uma bactéria oportunista, que só causa doenças espontaneamente em humanos, geralmente em crianças pequenas ou imunodeprimidos. Ela pode provocar meningites, infecções no ouvido médio, otite média, e também infecções respiratórias, como por exemplo a faringite, bronquite ou até mesmo a pneumonia. Quanto à classificação, existem duas variantes principais: encapsulados e não encapsulados. Os do primeiro grupo são subclassificados e distribuídos em grupos nomeados de A a F, de acordo a seus antígenos capsulares. Os germes dos grupos encapsulados costumam causar quadros mais severos, principalmente aqueles do grupo B, associados a infecções de sistema nervoso central, epiglotite, como apresentado na imagem à direita, e a sepse. E os não encapsulados são genericamente chamados de não tipáveis. A Streptococcus pneumoniae, ou também conhecida como pneumococo, é uma espécie de bactéria gram-positiva pertencente ao gênero Streptococcus, sendo esta uma das principais causas de pneumonia e meningite em adultos. Em forma de cocos, com cerca de 1 micrômetro, são anaeróbicas facultativas. Agrupam-se sempre em pares, diplococos, como a gente pode ver na imagem, ou em curtas cadeias, e as estíperes patogênicas possuem cápsula.
Eles são alfa-hemolíticos, ou seja, sofre alfa-hemólise, sendo essa caracterizada por uma hemólise parcial, como a gente pode ver ali na imagem, associada com a perda parcial de hemoglobina pelas hemácias, ocorrendo uma zona cinza esverdeada no meio de cultura ao redor da colônia. Os pneumococos são sensíveis à optoquina ou bilis, detergentes fracos. São bactérias que são transmitidas facilmente de pessoa para pessoa por meio de espirros, objetos infectados, entre outros, sendo as causadoras da pneumonia. Vamos lá, de manifestações clínicas. Bom, em geral, o quadro clínico da meningite bacteriana é grave e caracteriza-se por febre, cefaleia intensa, náusea, vômito, rigidez de nuca, prostração e confusão mental, acompanhadas de alterações no líquido cefalo-raquidiano. No curso da doença, podem surgir delírio, coma, e dependendo do grau de comprometimento encefálico, o paciente poderá também apresentar convulsões, paralisias, tremores, transtornos pupilares, a perda parcial ou total da acuidade auditiva, a queda da pálpebra superior e nistagmo, que seria oscilações rítmicas e repetidas e involuntárias de um ou de ambos os olhos. Casos fulminantes como sinais de choque também podem ocorrer. As principais complicações das meningites bacterianas são perda da audição, distúrbio de linguagem, retardo mental, anormalidade motora e distúrbios visuais. A irritação meníngea associa-se a alguns sinais, como o sinal de Kernin e o sinal de Brudzinski. O sinal de Kernin é resposta em flexão da articulação do joelho, quando a coxa é colocada em certo grau de flexão relativamente ao tronco. Há duas formas de pesquisar esse sinal, de ter essa análise. Bom, a primeira forma, o paciente em decúbito dorsal eleva-se o tronco, refletindo sobre a bacia a flexão da perna sobre a coxa e desta sobre a bacia. E a outra forma é o paciente em decúbito dorsal eleva-se o membro inferior em extensão, fletindo-o sobre a bacia após pequena angulação, a flexão da perna sobre a coxa. Essa variante chama-se também de manobra de Lasagne. E o sinal de Brudzinski, que a flexão involuntária da perna sobre a coxa e desta sobre a bacia, ao se tentar fletir a cabeça do paciente. E uma observação agora quanto às crianças. Até 9 meses, elas podem apresentar os sinais clássicos de irritação meningea e outros sinais e sintomas permitem a suspeita do diagnóstico, tais como a febre, irritabilidade ou agitação, choro persistente, grito meníngeo, que é quando a criança grita ao ser manipulada, principalmente quando se flete as pernas para trocar a fralda, e recusa alimentar, acompanhada ou não de vômitos, convulsões e abaulamento da fontanela.